sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um episódio aqui do Mar Social. É aqui que a gente fala da jornada de como captar entre 2 a 5 mil reais em seus projetos sociais. Meu nome é Débora Ferreira e hoje nós vamos ter como tema 4 erros que fazem você tirar dinheiro do seu próprio bolso para pagar as contas do projeto social. É isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam na questão de captação, né? De como consegue captar recursos para o projeto, porque muitas delas acabam não conseguindo captar, e esse não conseguir captar tira dinheiro do bolso para pagar as contas da instituição. Então, muitas pessoas querem aquela questão de, poxa, eu trabalho, já faço trabalho voluntário, eu sou criadora do projeto, eu sou fundadora, e eu ainda tenho que ficar bancando o projeto, fica um pouco difícil. Além de estar bancando o projeto nessa dificuldade de você pensar em tirar dinheiro de dentro da sua casa e colocar dentro do projeto, a gente tem que pensar que, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito de qualidade e a gente não pode ficar tirando o recurso do nosso bolso, assim, todo mês, para que a gente pague as contas. E aí eu fiquei analisando, olhando, pesquisando, entendendo um pouco sobre essas questões, e até mesmo com os nossos alunos aqui, que sempre tem esse problema, né? Que todos falam a mesma coisa. Nossa, eu vivo tirando dinheiro do bolso para pagar as contas no final do mês. E aí a questão é, eu vi que vocês cometem normalmente 4 errinhos aí bem básicos, mas na verdade não é nem básico, tá, gente? É aquela coisa, a gente confunde algumas coisas e a gente acaba fazendo aquilo que a gente vai fazendo, empurrando com a barriga, e no final das contas a gente fala, pô, o projeto é meu, eu criei o projeto, ou se eu não criei, eu estou na responsabilidade pelo projeto, então eu vou tirar mesmo o dinheiro do meu bolso para continuar fazendo com que o projeto aconteça. Só que aí isso é um grande erro, tá? Se você quer ser doador, é uma coisa, mas todo mês você tirar 50, 100 reais das suas contas, e às vezes você não pode fazer isso para pagar as contas do projeto, acaba sendo muito complicado. Então, eu trouxe 4 erros aqui que fazem com que você continue tirando dinheiro do seu próprio bolso. Vamos falar logo dos erros, né? Porque aí a gente vou comentar sobre cada erro para vocês. Vou contar aqui umas histórias para vocês entenderem por que eu trouxe esses erros aqui para vocês. E, claro, para vocês também absorverem esse conteúdo que a gente está falando aqui e falar, cara, eu faço isso direto, então vou ter que melhorar isso a partir de hoje no meu projeto. Tá ok? Então, vamos começar. Primeiro erro que a gente tem aí é misturar, isso mesmo, misturar as finanças do projeto com o pessoal. Isso aí, gente. Normalmente, a gente acaba confundindo, não é nem confundindo, mas a gente acaba colocando uma coisa na outra. E o que é isso? Débora, eu não faço isso no meu projeto. Acaba fazendo assim, como eu disse, você tirar dinheiro das suas despesas, colocar dinheiro dentro do projeto, ou de repente o projeto está na sua casa, aí você vai lá e bota uma coisa para ser paga no projeto, e aí você acaba falando que você não tem conta no projeto, aí você fala assim, gente, pode depositar na minha conta. Gente, você está misturando uma coisa com a outra. E, na verdade, são coisas totalmente diferentes. O projeto é o projeto, você é você. E aquela coisa, não é só você como pessoa, indivíduo, não. É você também. O projeto pode estar dentro da sua casa. Mas não é porque o projeto está dentro da sua casa que você vai falar, não, todas as contas que eu estou fazendo aqui, de segunda a sexta, tem atividade no projeto, então o projeto vai pagar minha conta de luz e minha conta de água. Cara, peraí. Ou você se organiza e você divide, ou você não faz isso. As coisas têm que ser certas. Você não pode simplesmente falar, vou fazer, e no final das contas você mistura as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não pode nunca misturar o projeto social com as contas pessoais. E a questão é, o que eu vejo muito aí nos projetos? O meu projeto hoje não tem conta, Débora. Eu já tenho aí 10 anos de projeto e a gente nunca fez uma conta porque o projeto ainda não está legalizado. Ou o projeto já está legalizado, mas a gente nunca fez uma conta para o projeto. Então, as pessoas compram rifas, as pessoas participam dos eventos, e aí o que eu faço? Eu pego esse dinheiro e boto tudo na conta da minha casa. Que, na verdade, é minha casa, entre aspas, né? Eu boto tudo na minha conta pessoal. Se as pessoas querem doar alguma coisa para o projeto, vai para minha conta pessoal. Depois eu tiro e vou pagando as contas do projeto. Gente, nunca faça isso. Primeiro, você vai receber doações. Por exemplo, o que acontece? Por que eu estou contando isso para vocês? Vou falar logo um erro aqui e vou contar essa história logo para vocês. Conheci um projeto, né? Que o projeto estava fazendo isso.
E o que acontecia? A pessoa, ela vendia Natura e Avon, a presidente da instituição. E as pessoas doavam para o projeto e também depositavam na conta dela. Porque o projeto não tinha conta, o projeto não estava legalizado, ele tinha a conta dele, ela tinha a conta dela, e falava, gente, se vocês quiserem depositar, se vocês quiserem contribuir com o projeto, vocês podem depositar lá na conta. Só que o negócio todo era que ela também tinha, a mesma conta era a conta que as pessoas pagavam, a Natura e a Avon. Aí no final do mês, vamos dizer assim, no final do mês você fecha suas contas para pagar o começo do mês seguinte, ela ficava, Débora, eu não sei o que é o quê. Eu só sei que chegou dinheiro aqui, depositaram, teve gente que não tem nome, porque não é depósito com nome, eu não sei de onde veio, e eu sei que eu ficava lá meio nervosa, porque eu não sabia se era alguém que... Aí eu só sabia que as pessoas pagavam, porque eu pedia para quem pagasse para... me mandar, né, no WhatsApp, dizendo que pagou o produto que ela comprou da Natura. Mas tinha gente que às vezes nem me falava nada, eu não conseguia falar com a pessoa, e aí eu contava com aquele dinheiro que era da pessoa que ela estava pagando o produto que ela comprou na minha mão. Então, gente, o que acabava acontecendo? Às vezes, entrava um monte de depósito na conta dela, que era a conta dela, particular, e ela fazia o quê? Ela somava tudo, os depósitos todos, pagava as contas que ela tinha da Natura, lá, Natura e Avon, que tem que ser pagas, tirava o dinheiro como se fosse o dinheiro dela, e no final das contas, às vezes, não tinha dinheiro para pagar as contas do projeto. Então, o que ela fazia? Ela mesma pegava o dinheiro e falava, cara, eu tenho que pagar as contas do projeto. Possivelmente veio de alguém que doou, e eu não sei de quem é, e aí ficava assim mesmo. Mas aí as coisas estão acontecendo, Débora. E aí, isso é um problemão, gente. Porque, olha só, isso é só um exemplo. Ela estava misturando as contas do projeto com as contas particulares dela. E aí você chega no final das contas e saber, cara, quanto que o projeto ganhou de recurso? Ah, eu não sei. Eu só sei que tinha lá na minha conta R$4.000. 2.500 era de pagar Natura e Avon, e os outros R$1.500 eu achei que era do projeto social. Eu achava. E aí, como ela disse, teve uma vez que uma porção de gente deixou de pagar a questão lá da Avon Natura, e ela ia cobrar, a pessoa falou, esqueci de pagar. Pô, e ela tinha feito o quê? Ela não cobrou, a pessoa lá, na Natura, lá, o cliente dela, pagou com o dinheiro do projeto, a pessoa depois pagou o negócio, ela falou assim, Débora, às vezes me confunde toda. Eu falei, cara, se você hoje não tem, então você faz 2 contas separadas, você vai fazer 2 contas no seu nome mesmo, só que você faz uma para o projeto e uma para você. Tudo que acontece com você, você paga aqui, nas suas contas privadas, na sua conta privada, essa daqui. E uma você faz para o projeto nova, em outra conta, e as pessoas começam a depositar só nessa daqui, porque aí você consegue separar essa questão, porque você está misturando as coisas. E você não sabe quanto realmente entra no projeto. Como nesse mês, que poderia ter entrado muito mais, você poderia ter dinheiro aí sobrando para que você utilizasse para o projeto futuramente, mas você, não sabe nem o que aconteceu, deixou de acontecer. Então, gente, nunca misture as suas contas pessoais com as contas do projeto. Se hoje você não sabe como fazer isso, faça essa primeira coisa. Divida. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar lá, vou criar uma conta para o projeto com o meu nome, porque a gente ainda não está legalizado. Eu vou criar uma outra e vou continuar com a minha conta particular, que eu tenho desde sempre, que vai ser coisas pessoais minhas. Ok? Segundo erro aí que a gente comete e a gente continua tirando dinheiro do nosso próprio bolso. Não planejar os gastos. Isso mesmo, a gente não planeja nada. A gente fala, tem que fazer e vai ter que ser feito assim mesmo. Gente, o certo é a gente chegar e falar assim, cara, quais são os gastos de um projeto? Quais são as contas que eu tenho que pagar? Eu tenho que saber se eu tenho que pagar luz, se eu vou pagar aluguel, se eu vou pagar condomínio, sei lá, não sei. Mas vamos pensar, vou pagar luz, vou pagar água, vou pagar telefone, vou pagar o celular, vou pagar a internet, tem que comprar cesta básica. São contas necessárias dentro do projeto que vai ter todo mês. Tem manutenção de computador, não sei o que lá. Planeja. Você tem que ter isso planejado, você tem que saber quais são as contas que você tem no projeto. Porque não adianta você falar assim, cara, eu tenho que pagar todo mês R$1.500. Todo mês tem que pagar R$1.000. Se você sabe que todo mês você tem que pagar R$1.500, todo mês você tem que ter R$1.500. Débora, mas aí como que eu vou ter R$1.500? Ué, gente, tendo, vai criar aí estratégias para ter pelo menos esses R$1.500.
Eu já falei aqui centenas de vezes para vocês. Não é dizer que não tem recurso, não quer dizer que as pessoas não querem contribuir. Não tem isso. Recurso existe. A questão é, vocês estão fazendo ações para ter esses recursos? Isso é uma questão. Tem que ser pensado isso. Porque se você falar que não tem recurso, eu falar, pô, é impossível. Eu tenho um monte de aluno aí, um monte não, alguns alunos, né, que um monte parece que é muita gente, né, mas eu tenho alguns alunos e eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo com que o projeto aconteça. Eles estão conseguindo recurso. Como eu já disse para vocês aqui, gente, tem projetos que nunca tinha feito uma rifa. Fez uma rifa, teve gente que conseguiu R$500 em 4 horas, o outro conseguiu em 2 semanas 750, o outro conseguiu mais de R$1.000 em menos de um mês. Gente, e nunca tinha feito uma rifa. Então, assim, poxa, foi uma única ação, e uma ação simples, e conseguiu dinheiro para pagar as contas básicas do projeto. Não tem como ficar esperando o dinheiro cair do céu, gente. Tem que ter ações. E essa questão de ter ações é saber para onde que vai esse recurso. Se o recurso é para pagar contas, e realmente pagar contas para que o projeto funcione, vai ter que fazer essas ações. Então, primeira coisa, o que eu tenho que pagar todo mês? Eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar telefone. Coloca lá no papel. Coloca numa planilha. Deixa tudo organizado e fala, poxa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um bingo, vou fazer uma rifa, vou fazer um brechó, eu vou fazer campanha. Não sei. Isso deve depender de vocês. Mas vocês têm que saber quais são os gastos do projeto. Se vocês não planejarem, se vocês não souberem quais são os gastos mensais, quais são os gastos anuais da instituição, vocês vão ficar na pindaíba. E ficar na pindaíba é ficar na pindaíba sem ter recursos e, segundo, continuar tirando dinheiro do próprio bolso. Então, isso não pode acontecer, ok? Então, organize os gastos da instituição. Saiba o que você vai pagar, né? Que isso é necessário. Saiba o que você vai pagar. E não esqueça que os gastos que você tem, as contas que vocês vão ter dentro do projeto, não é, ai meu Deus, eu vou pedir dinheiro para pagar a conta. Não, gente, a conta que vocês estão pagando, ela é necessária para que vocês atinjam os resultados desejados dentro do projeto. Vocês têm que entender isso e as pessoas também têm que entender isso. Se vocês simplesmente falarem que tem que pagar conta, pô, a pessoa vai falar, cara, só paga conta. Mas se vocês passarem as informações de que as coisas estão acontecendo e para que aquelas coisas aconteçam, precisam ter contas, as pessoas vão começar a entender isso, ok? Terceiro erro aí que a gente comete aí é a questão de pagar contas atrasadas. Como assim, Débora? Pagar conta atrasada? Para de ser boba. Gente, mesmo que a gente fique pensando de pagar conta atrasada é uma coisa boba, não é, gente. Cada centavo que sai do projeto, ele é recurso jogado fora. É recurso jogado fora. E o que é recurso jogado fora? Ah, eu consegui 300 cestas básicas. Ok, ótimo. Ótimo, você conseguiu 300 cestas básicas. Tem 300 pessoas dentro do seu projeto? Tem 300 famílias? Não, só tem 20. Eu vou pegar esses alimentos e vou distribuir durante o ano inteiro. Isso é um exemplo. Recurso, tá, gente? Isso é um recurso. Aí chega na hora, durante o ano inteiro, você recebeu aquelas cestas básicas, você não olhou as cestas básicas, e as cestas básicas tinham validade 4 meses só. Aí você pega aquelas 300 cestas, distribui somente, sei lá, umas 100 cestas, e as outras 200 vão para o lixo. Isso é dinheiro jogado fora. Então, assim, vocês têm que saber dessas questões. Não é ter prazo as coisas, não é ter atraso, porque é recurso jogado fora. Segunda coisa aqui dessa questão de recurso é você pensar assim, mas eu paguei a conta de luz, não paguei a conta de luz, eu pago daqui a 3, 4 dias. Gente, 3, 4 dias pode ser 2, 3 reais. Mas o que é 2, 3 reais? Pô, 2, 3 reais vamos dizer assim, que 3 reais é 1 quilo de açúcar, que você precisa dentro do seu projeto. É você chegar e falar assim, mas isso aí não tem problema não. 3 em 3 reais, 2 em 2 reais, isso acontecendo todo mês, gente. No final do mês, no final do ano, vocês vão ver que vocês podem comprar uma cesta básica. Eu estava conversando sobre essas questões de pagar as coisas atrasadas, um projeto que eu trabalho. Que a gente estava falando sobre, não,
Liga para isso não, esse negócio de ficar vendo negócio de contabilidade, esse negócio de ver questão de certificações, isso é tudo bobeira, Débora, para de besteira. Cara, quando ela viu, entendeu o que era cada coisa, ela começou a ter uma economia muito grande no projeto, de questão de não pagar nada atrasado, porque você não entender sobre contabilidade dentro do seu projeto, essa questão de não pensar em nada, pagou conta atrasada, tá? De contabilidade, lá do negócio de fisco, chegou na hora, teve que pagar R$500 atraso, porque ela não queria saber, porque isso era besteira, projeto pequeno, que não sei o que lá, pagou umas dívidas aí. Aí isso é a questão de ficar, não, depois eu pago. Ah, a gente está com um problema aí na luz, que não sei o que lá, eles estão de vai ou não vai, a luz fica ou não fica, também não vou pagar a conta. Aí não pagou a conta 1 mês, não pagou a conta 2 meses, não pagou a conta 3 meses. O que fizeram? Foram lá e cortaram a luz. Pagar a conta atrasada. Pagava a conta sim, conta não. Foi assim. Mês sim, ela pagava, mês seguinte ela não pagava. Aí no outro mês ela pagava aquela conta atrasada. Aí ficou nessa sacanagem. De repente ela, juntando o útil com o agradável, de não se planejar, deixou 3 meses acumulada, a conta não pagou e não teve dinheiro para pagar o conjunto da conta. Foram lá e cortaram a conta. Então assim, gente, isso é coisa séria. Isso é você deixar dinheiro ir embora. E isso é você falar assim, cara, eu não tenho recurso agora, eu vou deixar a conta passar. Eu não vou deixar essa conta aqui hoje. Ah, vou pagar essa daqui, não vou pagar essa. Aí no mês que vem, só R$30. Não vou pagar também R$30, não. Você perde dinheiro. E você acaba perdendo coisa dentro do projeto, porque foram lá, cortaram a luz e o projeto ficou quase 1 mês sem funcionar. Teve que ir, negócio de isolamento social, essas coisas todas, uma confusão. E aí depois que vieram lá, botaram a luz no lugar, fez qual o nome se fala? Um acordo para pagar as parcelas menores da conta e uma confusão louca. Mas assim, a gente tem que pensar. A gente não pode pagar conta atrasada porque a gente está jogando dinheiro fora. A gente não pode ficar pagando conta, mas eu não estou usando, mas assim mesmo é melhor deixar aqui no projeto. Gente, se não está usando, corta. Se não está usando, diminui o valor. Isso a gente acaba tirando dinheiro do nosso bolso porque está lá. Eu não estou usando. Gente, eu faço isso na minha casa. Poxa, eu uso telefone celular, eu uso internet, Gente, eu tirei telefone fixo da minha casa porque estava sendo cobrado telefone fixo, mais internet, mais TV a cabo, vinha coisa cara. Eu falei, cara, mas eu fico o dia inteiro no computador trabalhando. Ninguém liga para minha casa, quem liga para minha casa sempre engano. Gente, eu pago internet, eu pago um pacote enorme. Aí a gente conversando aqui, eu e Jéssica, conversa vai, conversa vem, vamos cortar tudo. Não precisa estar usando. Cara, a gente diminuiu o negócio, sei lá, 80% a nossa conta. Aí algumas pessoas falam, pô, Débora, você não tem televisão em casa? Não, eu não tenho TV em casa, porque eu não gosto de ficar vendo televisão, porque eu só vejo coisa de jornal, só coisa ruim, eu não gosto de ver coisa ruim não, gente. Poxa, e aquela coisa, a internet está ali oferecendo coisas, se eu pesquisar direitinho, eu consigo ver vídeos, jornal pela internet, então eu consigo fazer as coisas. E ficar vendo um monte de série, um monte de coisa. Cara, eu trabalho de segunda a sexta. Levanto 7 horas da manhã, sento no computador 8 horas da manhã, 9 horas, termino de trabalhar quase 11 horas da noite. Que hora que eu vou ver televisão? Entendeu? Fica complicado essas situações. Não fiz o que a gente fez? A gente foi lá e cortou. Quero fazer um plano novo. Eu estava gastando dinheiro à toa. E às vezes, vocês fazem isso dentro do projeto e aquela coisa... Não tem o recurso, vocês não conseguem captar para pagar a conta, e aí você faz o quê? Você tira dinheiro do seu próprio bolso para você pagar uma conta que às vezes ela nem é utilizada totalmente. Então, gente, tira isso. Para de fazer isso. Entendeu? E o nosso quarto erro aí que a gente comete é a questão da gente não ter um contador. Isso mesmo, gente. Não ter um contador ou não ter uma pessoa que entenda sobre contabilidade para ajudar nesta parte dentro do projeto. Débora, mas um contador é caro. Você já viu como tem um contador? Gente, a gente tem que entender uma coisa. O contador... Quando eu falo contador, quando eu falo assim, um advogado, quando eu falo a questão de um outro profissional específico na instituição, a gente tem que entender que essas pessoas, elas não são gastos, elas são investimentos dentro do projeto. E aquela coisa, não é um gasto, a gente tem que pensar assim, qual é o custo? Tem todo um contexto, né? Na hora que a gente vai falar sobre empresas, na hora que a gente vai organizar a gestão da instituição, a gente tem que pensar aqui,
Um contador, ele não é um gasto. Ele não vai ser um cara que vai ficar, um cara não faz nada para ninguém. Não sei por que eu tenho aquele homem ali, ou aquela mulher. Não. Ele vai ver a contabilidade do projeto. Ele vai entender o projeto. Ele vai me direcionar. Ele vai saber até mesmo quais certificações. Ele vai ver imunidade. Ele vai ver um monte de coisa para o projeto. Por quê? Eu vou ter que ter um contador, ter uma pessoa que faça isso. Porque eu tenho vários projetos, tanto que eu trabalho, tá? Que eu ganho para fazer essa questão, como com os projetos que eu trabalho como voluntária. De eu chegar e falar, cara, Débora, eu quero participar do projeto tal, vamos participar do edital, vamos falar com a empresa tal. Pô, tudo desesperado, querendo recurso. Aí chega na hora, cadê sua contabilidade? Eu não tenho conta, eu não tenho nada para dizer o quanto eu estou gastando, o quanto eu estou recebendo. Não tem nada que comprove a parte financeira do projeto. Aí eu fico, como assim, gente? Ah, a gente não tem recurso. Cara, como assim você não tem recurso? Você dá cesta básica, você faz brechó, você faz evento. Isso tudo foi postado na internet. E você não tem uma contabilidade para dizer quanto entrou de dinheiro, quanto saiu. Você não tem isso. Ah, Débora, isso aí não tem, as pessoas não precisam saber disso. Ah, mas aí é aquela coisa, foca em coisas pequenas. As pessoas não precisam saber disso. Mas quando a gente quer captar os grandes recursos, eles querem saber sobre isso. E você não fala. Aí o cara vai olhar para tu e vai falar assim, ó, como que eu vou dar aquele recurso que a pessoa, né, tá ali, que diz que não ganha nada, não diz que durante o ano inteirinho vai lá e faz só, no final das contas, a questão do imposto de renda zerado, e fala assim, não, eu não gastei nada, não recebi nada dentro do meu projeto, aí vai querer se inscrever para um edital, vai querer se inscrever para um chamamento público, vai falar com uma empresa e quer 150, 200 mil reais. O cara vai olhar para a cara dele e vai falar assim, para que tu quer 200 mil? Para que tu quer 150? Se tu não tem nada. Se o teu projeto vive de luz, para que tu quer dinheiro? Ah, não, mas aí a pessoa começa a argumentar, né? Aí a pessoa lá do projeto começa, não, mas o projeto acontece isso. E isso, gente, eu preciso de provas. Eu preciso de ter documentos para comprovar que o meu projeto entra e sai dinheiro. E se eu não tenho um profissional que faça isso para mim e que seja um profissional qualificado, tá? Porque profissional, contador, que trabalha para o segundo setor não é o mesmo que trabalha para o terceiro. Isso é muito importante. A gente tem que entender que a contabilidade do terceiro setor é diferente da contabilidade do segundo. E aí tem gente que fala assim, não, eu trabalho assim, eu nunca vou esquecer. No projeto que eu trabalhava mesmo, eu era gerente administrativa, eu trabalhei quase 8 anos dentro de um projeto social. Na parte de captação, fazendo certificação, reuniões, eventos, nossa, um monte de coisa. E aí, eu lembro que a gente tinha um contador, que era um cara que, poxa, me ensinou muita coisa mesmo, foi o primeiro contador, a gente fazia utilidade pública federal, quando tinha utilidade pública federal, então a gente fazia essa questão de fazer o título, né, sempre tinha que, como se fosse renovar, todo ano a gente tinha que ir lá, 2 em 2 anos, se eu não me engano, a gente tinha que fazer isso, e a questão do SEBA, as questões de COFINS, nossa, o cara me ensinava muita coisa nessa parte de contabilidade. Teve um estresse lá, que a gente teve um estresse com eles, a gente acabou pagando uma multa com ele, que foi erros, eu acho que na minha concepção, erros dos dois lados, tá? Como eu gosto de dizer, o erro não é de um lado, o erro tem que vir dos dois. Se eu tô ali trabalhando com uma pessoa em dupla, se a gente está trabalhando para as coisas acontecerem, e aquela questão, ele era um prestador de serviço, ele tinha centenas de outras empresas, instituições que ele trabalhava, então eu, como a empresa que estava contratando o serviço dele, eu também tinha que estar ligada no que estava acontecendo, né? Eu não podia só deixar para ele. E aí a gente teve um errozinho que a gente teve isso. A gente deixou para ele lá, ele meio que deixou passar, e depois a gente viu lá que o erro também veio do nosso lado. Eu sei que a questão foi que a gente teve que pagar uma multa. Aí a gente acabou brigando lá, acabou discutindo lá por causa dessa multa aí, desligaram ele e contrataram outra pessoa. E nisso que contrataram outra pessoa, a outra pessoa não sabia nada. A outra pessoa foi indicação, que era bom, ficou com a gente algum tempinho, mas que se enrolou umas 3, 4 vezes lá, a gente pagou umas multas com essa pessoa, e depois que a gente foi entender que, na verdade, eles estavam começando a trabalhar com a organização da sociedade civil, que era com o terceiro setor.
Então, assim, a gente teve algumas multas com eles pagaram, eles pediram desculpa, tudo bem, perfeito, mas aquela questão, na hora da gente conversar, eles não falaram que era uma contabilidade que estava iniciando o trabalho com a organização da sociedade civil. Então, a gente estava ali como as experiências, entendeu? Mas assim mesmo, a gente também tem que entender isso. Por que a gente foi vendo esses pontos? Porque eu já tinha conhecimento com as outras pessoas que eu tinha trabalhado, os contadores, e aí eu fui tirando dúvida, fui perguntando da Pão Duro, aí depois eu perguntei, cara, eu não estou vendo tal coisa. E aí que a gente se ligou que eles não estavam fazendo aquilo que era para ser feito, porque eles achavam, é aquela coisa, contabilidade de terceiro setor é diferente de contabilidade de segundo. Então, eles estavam fazendo coisas que realmente tinham que ser feitas, obrigatoriamente, mas tinha coisas que a gente tinha que fazer, que era obrigado por nosso terceiro setor, e eles deixaram passar. E a gente teve algumas coisas que a gente pagou a mais, teve coisa que a gente pagou a menos. Não, sempre coisa pagamos a mais. Porque aquela questão, imunidade, isenção, tem um monte de coisa que traz com que a gente entenda e que diminua as nossas contas, né? Dentro do projeto, eles não tinham conhecimento. Então, a gente deixou passar. E a gente pagava, depois que a gente foi vendo, tinha um monte de coisa que a gente não precisava pagar, uma coisa louca assim, mas assim mesmo a gente foi conversando, foi entendendo, e eles continuaram fazendo trabalho pra gente, foi todo mundo feliz. Mas assim mesmo, a gente deixou dinheiro passar ali, a gente gastou dinheiro sem necessidade. E mais uma vez, essa questão de gastar dinheiro sem necessidade, se o projeto não consegue captar para arcar com aquelas despesas, o que a gente faz? A gente acaba tirando dinheiro do nosso próprio bolso. É isso aí. Então, a gente tem aí 4 erros que a gente comete dentro do projeto que faz com que a gente acabe tirando dinheiro do nosso próprio bolso. Então, só para vocês entenderem, recapitulando aqui, a gente tem a questão de misturar as contas, né? Conta pessoal com a conta da instituição. Segundo, a gente não planeja os nossos gastos, a gente não sabe nada sobre os nossos gastos. Terceiro, né? A gente acaba pagando contas atrasadas ou pagando contas, né, sem necessidade. E o quarto, a gente não tem um contador ou uma pessoa que trabalha ali na contabilidade, na parte financeira, que nos dê suporte na hora da gente falar da contabilidade dentro da instituição. E aí a gente faz o quê? A gente acaba perdendo dinheiro e a gente acaba deixando de ganhar dinheiro e a gente faz o quê? Tira dinheiro do nosso próprio bolso por causa dessas situações que eu estou falando aqui para vocês. Ok? Então, aquela questão, gente, tem que prestar muita atenção nesses pontos. Porque, assim, claro que vocês vão ter outros, cada instituição é uma instituição, cada um sabe aonde seu calo aperta. Então, eu estou falando aqui para vocês coisas que eu vejo, coisas que eu pontuei, que são muito presentes dentro dos projetos que eu trabalho. Então, eu queria passar para vocês da mesma forma. Só que a questão é, o que eu vejo que muitos projetos reclamam também dessas questões e acabam falando que isso é besteira, tá? Aí vem. E pode ser pensamento de vocês também. Sempre vem aquela questão de falar, Débora, eu não tenho recurso para ter um computador. Aí aquela coisa, cara, então se organiza. Porque é fundamental você ter um computador no projeto. Então não diz que você não tem recurso. Mais uma vez, você pode se organizar para ter o recurso específico para aquele profissional. Ou, melhor, você pode contratar um profissional para fazer aquele serviço pontualmente. Não é só aquela coisa, eu contratei um contador para fazer só a parte do imposto de renda. Cara, se você não tem documentação nenhuma para dar para ele no final, para ele fazer o seu imposto de renda, fica complicado para você. Então, assim, que você não tem um contador, mas que pelo menos você tem alguém no seu projeto, alguém que trabalhe na parte financeira, que organize, e uma pessoa vai trabalhar para vocês de 2, você vai lá e paga uma diária, vamos dizer assim, paga um serviço para um contador, só para colocar alguma coisa lá na Receita Federal para vocês, entendeu? Poxa, só para vocês fazerem aquela questão do e-social, coisas bem leves, que aí o cara vai falar, poxa, eu vou cobrar uma fortuna. Não vai. Ele vai cobrar pouquinho. Ele vai falar, poxa, eu vou cobrar o trabalho R$150 para fazer isso aqui para você. É melhor do que o cara te cobrar R$1.000 por mês. Entendeu? E aí você vai fazendo aqueles pontos. Tem alguém como um profissional ali, um voluntário que vai organizar essa parte financeira do projeto e vai lá ter um contador pontual que vai fazer uma coisa de 2 meses, 3 em 3 meses. Vocês organizem para pagar esse valor para a pessoa e seja feliz. Mas organiza, gente, tá? Então não fica com essa questão de, ai, Débora, eu não tenho dinheiro para pagar um contador, não sei o que, não sei o que. Não faz isso, gente.
se organiza, tá? Outra coisa que vejo direto as pessoas falando que não dá para fazer, que isso é impossível fazer, é a questão, mais uma vez, é dizer que você, cara, não consigo fazer porque isso eu já fiz e não deu certo. Cara, não tem essa questão de eu já fiz e não deu certo. Tem que parar e pensar, o que não deu certo? Porque, assim, você não pode dizer que não deu certo uma coisa se você, na verdade, nem tentou. Ou que você mal tentou. Então, isso é um problema. Então, assim, não vai falar que, não dá certo para mim. Eu já tentei uma vez e não deu certo. Não, você tentou meia boca e não deu certo. Agora, você tem que fazer certo, tá? Então, a gente tem que pensar nessa questão também. Nada de dar essas desculpinhas que não deu certo para mim. Outro ponto que eu vejo, assim, é essa questão de tudo que eu falei aqui para vocês, de misturar, fazer essas coisas todas, é a pessoa falar, Débora, mas como que eu vou fazer isso? Porque isso é muito complicado, isso não tem nada a ver comigo, isso é para grandes projetos, eu sou um projeto pequeno, e até hoje a gente está andando desse jeito, não vai ser agora que a gente vai mudar. E, mais uma vez, se você está andando desse jeito e não está andando muito bem, cara, se você continuar desse jeito, você vai continuar do jeito que você está. Então, você sabe que você tem que ter algumas ações, fazer alguma coisa para que as coisas melhorem dentro do projeto. Então, comece agora. Então, não bota desculpa que não dá para fazer. Tudo dá para ser feito. Só tem que saber se realmente vocês querem fazer, tá? Então, vamos começar aí um passo a passo para que vocês possam fazer as coisas da forma correta. A primeira coisa que eu acho e que eu faço, e até mesmo pensando nas questões da minha vida particular, e da minha vida como empreendedora, vamos pensar assim, é a questão da gente parar e falar, cara, o que eu preciso gastar anualmente, ok? E o que eu preciso gastar mensalmente. Débora, mas eu pensar anualmente, eu não sei nem como eu vou pagar a conta do mês, como que eu vou pensar anualmente? Gente, é importante que a gente pense assim, se eu tenho que pagar todo mês o aluguel, se todo mês eu vou pagar a água, se todo mês eu vou pagar a luz, se eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho que falar, cara, todo mês eu sei que eu tenho que ter R$900. Se esse mês eu conseguir arrecadar 1.500, R$2.000, eu sei que mês que vem eu não vou conseguir arrecadar esses R$2.000 porque eu não tenho como fazer um evento. Ou eu vou fazer uma ação que não vai chegar a isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor que eu arrecadei, que foi em dinheiro, eu vou ver para que vai ser utilizado, eu vou pensar nessas questões e vou fazer o quê? Eu vou fazer uma conta para o projeto. E aquela coisa, o projeto não está legalizado. Eu vou fazer uma conta dividida. Eu vou fazer uma conta particular com o meu nome como presidente da instituição, só para o projeto. Tudo é para o projeto. E eu preciso prestar conta dessa conta para as pessoas. Entendeu? Então, eu vou botar lá naquela continha lá, eu não vou mexer, eu não vou fazer nada. É tudo para o projeto. Se eu vou pagar a conta, se eu vou fazer alguma coisa, é ali. Eu não mexo, eu não vou pegar e falar, misturei. Não. Conta do projeto, conta lá, Débora 1. 2, na verdade, porque eu já tenho a minha conta 1, que é a minha conta particular. Conta Débora particular é a conta 1. Conta Débora particular 2 é a conta do projeto. Se eu hoje não tenho CNPJ. Se eu tenho um CNPJ, eu vou fazer uma conta com CNPJ, gente. Eu vou fazer uma conta empresarial, que é a conta CNPJ, entendeu? De pessoa jurídica. E eu vou fazer essa conta. E aí, aquela coisa, Débora, mas eu vou fazer conta, mas conta tem taxas, tem gastos. Gente, hoje nós temos os bancos digitais, que não tem taxas. Que, se algum tem, a taxa é mínima, bem diferente das taxas de banco físico. Entendeu? E até mesmo os bancos físicos já estão trabalhando também, alguns bancos já trabalham com a questão do digital para diminuir mais ainda o custo dessas contas. Então, assim, vocês têm que fazer uma pesquisa. Então, assim, faça uma pesquisa nos bancos, vamos dizer, os bancos físicos mais que tenham contas digitais, ou se vocês não querem os bancos físicos, vão para as contas realmente digitais, os bancos digitais, que vocês vão ter menos taxas, que vocês vão estar organizados, que vai ter lá a questão de ter tudo do banco, tudo para vocês, e aquela coisa, uma facilidade maior. E vocês conseguem ter aquela questão de estar mais profissionais, vamos colocar assim, entendeu? Do que só até hoje eu já tenho o projeto está legalizado, eu nunca tive uma conta do projeto. É importante que o projeto tenha conta. É muito importante. Se vocês querem trabalhar
com captação de recurso com grandes instituições, eu não estou falando só de empresas, eu estou falando de empresas, estou falando do governo, eu estou falando de recursos internacionais, eu estou falando de recursos de pessoas físicas também, é uma responsabilidade muito grande e vocês precisam ter uma conta jurídica hoje, se vocês estiverem no CNPJ. Então, é importante que vocês façam essa conta para que vocês se organizem, que tenha entrada e saída. Então, é importante ter isso, tá? Como eu disse, fazer essas questões de saber o quanto vocês vão gastar mensalmente, tá? E anualmente, para vocês se organizarem e ter esse recurso de médio a longo prazo. Não ter aquele recurso só pontual. Hoje eu tenho, e aí eu vou aquela coisa, eu vou vender o almoço para pagar a janta. Não, vocês têm que se organizar e conseguir pagar, ter recurso para pagar 2 meses, 3 meses de projeto, para manter ele funcionando. Daqui a um mês eu consigo fazer outro, faço mais 2, 3 meses. Então, organizar essa questão de ter esse recurso. E quando vocês forem precisar de um recurso extra, eu não tinha pensado em manutenção, não tinha pensado que quebrou uma janela, que quebrou um ar-condicionado, são manutenções que aconteceram do acaso, aí vocês vão fazer um outro planejamento, mas vocês também têm que pensar em ter esse valor também emergencial. Então, é importante que vocês entendam, todo mês eu tenho que ter 900, mas às vezes acontece uma emergência, então a gente tem que ter 150 de emergência, ok? Importantíssimo. Conhecer os prazos, como eu falei, tanto o prazo na questão contábil, quanto a questão das contas de vocês. O que é a questão contábil? Questão contábil é a questão do fiscal mesmo. COFINS, DIRF, tudo isso, assim, essas documentações contábeis, a gente tem que saber os prazos para pagar tudo direitinho. Isso tem a ver com o contador. E também tem a ver com a questão do nosso recurso, quando a gente é uma instituição maior, um pouquinho maiorzinha, recebe recurso, faz tudo direitinho, a gente tem essa questão dessas documentações fiscais que o contador tem que saber. Mas é importante que a gente saiba também. E a gente, na questão das nossas contas mesmo dentro da instituição, quando vem, se é dia 15, se é dia 13, se é dia 10, se é dia 5, e ter aquela noção de, poxa, dia 10 eu não tenho recurso. Eu só consigo ter recurso depois do dia 20. Mas eu também não posso pensar, dia 20 está longe, vou jogar mais para frente. Não, vocês têm que ter essa noção de prazo e, ao mesmo tempo, todo evento que o projeto tem é sempre no começo do mês. Então, eu não posso ter contas para vencer no começo do mês, eu vou botar contas para o meio do mês. Então, essa organização de prazos também é muito importante para o projeto, ok? Outra coisa, como eu disse, é negociar as questões das contas de vocês. Negocie as contas. Se não está sendo usado o serviço, se o serviço está muito caro, conversa, vai lá, liga, fala com a pessoa. Vocês não podem esquecer que as empresas elas não querem perder clientes. Então, quando você liga para a empresa e faz aquela questão, olha, eu não estou usando, que não sei o que lá, isso aqui, você vai negociar essas questões, eles normalmente abaixam o valor. Então, é aquela negociação que tem que ter coisas positivas para vocês e aquela coisa vai ser positivo também para a empresa, porque eles não vão perder um cliente. Então, é muito importante a gente fazer essas negociações, assim como negociações na hora que a gente vai comprar alguma coisa para dentro do projeto. Eu tenho que fazer manutenção de alguma coisa, eu tenho que comprar alguma coisa. Negociações e também orçamentos. A gente tem que ter. Não vai sair comprando na primeira loja. Não. Vai lá, faz um orçamento do produto, tudo certinho, para vocês gastarem menos, tá? E menos, não é gastar menos no sentido, eu vou gastar menos, eu vou comprar um produto inferior, eu vou fazer com o cara lá da esquina. Não, eu tenho que fazer um serviço de qualidade, que vai ter uma boa duração, que tá engrenando. Assim como eu vou comprar um produto que vai ser bom, que vai durável, eu tenho que pensar nessas coisas, não só no valor, mas na qualidade também do produto e do serviço. Então, é importante a gente pensar nisso. Mas a gente negocia valores, faz orçamento, esse tipo de coisa. Tudo isso, gente, envolve com que o projeto economize, envolve com que o projeto se organize, envolve a questão da gente não tirar dinheiro do nosso bolso para a gente fazer com que o projeto aconteça. Porque tudo que a gente faz dentro do projeto, gente, a gente tem que entender que é aquela coisa, eu estou contribuindo com o meu trabalho social, de eu ter feito uma instituição, de eu estar sendo presidente de uma instituição, eu me dedico quase 100% para o projeto, poxa, fica complicado também essa minha dedicação, tirar dinheiro do meu próprio bolso, deixar de comprar alguma coisa para mim, deixar de pagar, às vezes, uma conta na minha casa para fazer o projeto acontecer. Então, não é falar que não vou fazer isso ou deixar de fazer. E muita gente fala, mas o projeto é seu. O projeto não é meu, gente. O projeto é nosso.
O projeto é uma coisa que as pessoas têm que entender que é uma coisa que está sendo feita para mudar a vida de pessoas e mudar a sociedade. Então, assim, eu só tive a iniciativa de fazer com que essas ações fossem feitas para a mudança. Mas eu preciso de outras pessoas para que isso continue acontecendo. Então, isso tem que ser colocado na nossa cabeça e tem que ser repassado e passado para as pessoas para que elas possam contribuir. Porque senão, gente, o peso fica muito grande para o gestor. O peso acaba ficando enorme para quem é o fundador. E aquela coisa, hoje, um projeto funcionando é menos uma pessoa na rua, é menos um animal na rua, é menos uma família que está deixando de passar fome. Então, é aquela coisa, nós somos importantes. Então, nós temos que mostrar a importância do trabalho que nós fazemos. E as pessoas têm que ver que esse trabalho é importante para que elas possam contribuir. Entendeu? Então, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês e passar isso para as pessoas também, para que vocês possam fazer um trabalho de qualidade e não ficar naquele contexto, nossa, já está ficando chato, já está ficando cansativo, eu já estou querendo desistir, porque aquilo, um projeto fechado, gente, é menos pessoas que estão mudando de vida, ok? Gente, perguntas que eu falo pra caramba, eu tenho que saber se vocês perguntam aí. Aqui eu tô vendo, aqui tem gente que tá falando, gente, deixa eu só falar para vocês que eu tô vendo, eu só respondo no final, porque às vezes eu me enrolo, quando eu vejo perguntas, eu acabo respondendo no meio da live, aí eu acabo saindo do assunto. Mas eu vou responder aqui, vou ver aqui, que tem a Sara falando, mas eu gosto também, optando em rifa, porque tá muito difícil, pensa em desistir, porque eu uso meu dinheiro e deixo de pagar as coisas dentro de casa. Estou montando também um brechó. Isso aí, Sara, é muito complicado. Como eu disse, a gente montar um projeto sem... Não estou falando que você não teve estrutura, não é isso. A gente sabe que esse momento está sendo muito difícil para os projetos sociais. Mas, mais uma vez, a gente tem que montar o projeto, a gente tem que estruturar o projeto na primeira vez, montar, deixar tudo montadinho, saber o que a gente tem que fazer dentro do projeto e começar a captar ali, resolver, fazer as situações dentro do projeto para que a gente consiga ter recurso. Mas, muitas das vezes, a gente tem aquela coisa de começar o projeto, ter no nosso imaginário de que as pessoas vão contribuir, assim vai cair dinheiro do céu para o projeto acontecer, isso não acontece. Então, realmente, a gente tem que ter muitas ações para que a gente possa fazer o trabalho acontecer. E, como eu disse, essas ações, às vezes, acabam não dando tão certo, porque a gente tenta fazer ações que a gente meio que se compara com outras pessoas, ou faz ações, a gente desiste no meio do caminho, esse tipo de coisa. Mas o importante, gente, é que a gente faça, e a gente não faça igual a questão aqui da Sara, cara, tirar dinheiro do próprio bolso para pagar as coisas do projeto, fica complicado porque você acaba desistindo das coisas. E acaba ficando um peso muito grande para quem quer fazer o bem para as pessoas. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho realmente falando para as pessoas que a gente precisa da colaboração delas para que o trabalho continue acontecendo. E, como eu disse, um projeto social que está ali fazendo o seu trabalho, pensando na transformação, mudando a vida de pessoas, é um projeto positivo, é um projeto que as pessoas realmente querem contribuir. E por isso que a gente tem que ter cada vez mais essa questão de falar, de ter relacionamento, e sim, de fazer ações de captação de recurso. Porque a gente vai sempre ter contas, gente. Não vai deixar de existir as contas no projeto. Tem gente que lancha, a gente tem que pagar luz, a gente tem que pagar água. Isso tudo faz com que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E as pessoas têm que entender isso. Isso não é vergonha. Mas a gente tem que fazer as coisas da forma correta e pedir da forma correta para os nossos doadores e contribuintes e assim por diante, ok? Gente, perguntas, mais comentários aí para gente. Nada? Então tá bom, gente. Então, só para dizer mais uma vez para vocês, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Só não esquecer que amanhã a gente vai ter live novamente às 19h55. Então, a gente está indo uma maratona aí para vocês de muitas lives. Então, perguntem, façam questionamento, compartilhem, curtam aí as nossas lives, né, o nosso conteúdo. E aquela coisa, se tem gente que precisa saber do que a gente está falando aqui, gente, compartilha. Porque quanto mais pessoas que estão em projetos sociais entendem que o trabalho tem que ser feito bem feito e não simplesmente fazer o bem, vocês não vão fazer o trabalho com qualidade e realmente ter o impacto social tão desejado dentro da instituição. Então, lembre,
fazer o bem tem que ser bem feito. E a gente está mandando aqui conteúdo para que vocês possam fazer cada vez mais o bem e bem feito. Tchau, tchau, gente.